Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre conhecimento. Vamos trazer uma abordagem teórica, filosófica e reflexiva de como você pode captar esse conhecimento, compreender o conhecimento, entender um pouco mais sobre o assunto e finalmente internalizar o conhecimento. Como nada é tão simples como parece, nós vamos fazer uma sequência de vídeo que eu prometo que vai fazer você trazer uma reflexão ou fazer uma reflexão um pouco mais profunda acerca do conhecimento. Então a gente começa falando justamente o que é o conhecimento. Conhecer algo é ter contato com alguma coisa. É você conhecer do que se trata. Eu conheço o que é uma cadeira. O quanto você entende sobre cadeira? Quais são as variações da cadeira? Qual é a história da cadeira? O que diferencia a cadeira de escritório, cadeira da mesa da cozinha, a cadeira da sala? O que diferencia uma cadeira executiva de uma não executiva? Quais são as ergonomias da cadeira? Então, como você pode ver, para qualquer assunto nós temos o conhecimento literal simples, aquele conhecimento superficial do que há de ser, e o conhecimento profundo. Quanto mais você compreende, quanto mais você se interessa por determinado objeto, por determinado fato, por determinada história, pelo determinado funcionamento. Então, nós poderíamos dizer com muita facilidade que existem níveis de conhecimento. Isso é para tudo. Nível de conhecimento, o que é uma energia elétrica, o que é uma luz, como essa luz funciona, de onde vem, quem criou, quais são as variações, quais são as diferenças. Então veja, para tudo nessa vida tem uma explicação muito mais profunda do que certamente você conhece. É claro que as pessoas costumam ser especialistas em determinadas áreas, embora há também aquelas que não sejam especialistas em áreas nenhuma, mas também gostam de falar que conhecem, no modelo especulativo de conhecimento, no modelo superficial. Isso faz com que as discussões sejam rasas, isso faz com que a pessoa não tenha capacidade de reflexões profundas. O conhecimento, então, a gente pode dizer que ele é dividido por nível, de acordo com aquilo que você conhece de determinado fator, determinado comportamento, determinado objeto. Eu sou especialista em ar, eu sei quais são as variações, eu sei os gases atmosféricos, o que acontece com o carbono, o que acontece no corpo ou a composição química do excesso de carbono na poluição. Eu sei medir quando o ar ele é aceitável ou não para determinado organismo. Então veja, o conhecimento é aquela porção de informações que nos fazem pensar sobre determinado assunto. E nós vamos conseguir pensar nesse assunto com mais profundidade na medida que nós tenhamos contato, que nós tenhamos know-how, nós tenhamos uma porção maior de conhecimento. Então veja, você vai discutir com profundidade determinado assunto, vai compreender a si mesmo e compreender a tudo que o cerca na medida que você tem conhecimento. A sua profundidade de compreensão, ela vai vir na medida em que você se encontra com esse conhecimento e você vai absorvendo esse conhecimento. É uma ideia de conhecimento. Então, você pode falar o seguinte, exercício físico faz bem. Por quê? Porque tem alguém que está falando a respeito e fala que faz bem. Ou você pode saber o que acontece com o seu corpo, o que acontece com a sua célula, do porquê que se exercita, de qual a diferença entre os exercícios, e aí são os especialistas. Então, quando você pensa em conhecimento,
você pensa em níveis de conhecimento, profundidades de discussões que vão variar diretamente da capacidade do indivíduo em absorção dessas ideias. Então, se você me perguntar qual a diferença entre a captação do conhecimento, a compreensão do conhecimento e internalização, eu tentaria te resumir de uma maneira bem tranquila. Quando você capta o conhecimento, é aquele momento que você tem um contato inicial com esse conhecimento. Então, eu sei como funciona um celular, eu sei como funciona para ligar uma energia. Você capta esse conhecimento, você reflete sobre esse conhecimento, você tem contato de alguma forma com esse conhecimento. Mas esse conhecimento pode ser raso. Às vezes você tem um conhecimento que você não compreende, que você não sabe para que se aplica. Eu tenho um conhecimento de uma determinada função. Eu tenho conhecimento de uma determinada ação, de um determinado assunto. Então, você capta esse conhecimento muito provavelmente através da reflexão. Você só vai se dar conta que você possui ou não esse conhecimento, só vai chegar próximo desse núcleo de conhecimento quando você conseguir refletir sobre aquilo. Então você percebe, espero que não seja você, que a maioria das pessoas elas vão reverberando, elas falam sem ter conhecimento, senão nós mesmos às vezes a gente tem contato com uma determinada informação e a gente só reverbera aquela informação, ou replica, ou vê alguma coisa que a gente entendeu e sai falando, sem necessariamente compreender o que a gente está falando. Isso é muito interessante. Eu tenho contato com várias pessoas no consultório e na clínica é interessante isso, a gente compreender que grande parte das questões são por incapacidade de refletir. Então, se cria um objeto ou uma situação inanimada, se cria um misticismo, se cria alguma coisa mítica ali, naquele sentido, que a pessoa cria uma realidade que não é real. E muitas dessas criações irreais estão associadas à falta de reflexão. Então, você conhece na medida que você reflete sobre aquilo, sobre aquele conhecimento, e essa captação ela vai entrando em níveis de profundidade. E aí depois, em seguida, você vai ter a compreensão. Você compreender não significa que você vai aplicar. Vamos pensar de novo no exercício físico. É uma coisa importante, essencial, fundamental. Tenho esse conhecimento. O quanto eu compreendo, o quanto eu consigo sistematizar esse conhecimento na minha cabeça, eu consigo racionalizar tudo isso que esse conhecimento traz para mim? Eu consigo racionalizar, compreender de verdade qual é o nível que o meu corpo biológico e mental precisa do exercício? Eu consigo compreender essa importância? E aí você já passou pelo nível 2 do conhecimento. Você já passou você saiu daquela ideia inicial de só ter contato, aquela ideia inicial de captação, para ideia número 2, para aquela evolução número 2, que é aquela evolução onde você compreende para que serve o exercício físico. E no outro ponto, internalização. O que é essa internalização? Não é só porque você captou a ideia, isso é importante. Eu captei a ideia que o exercício físico é importante. Eu compreendi que o exercício físico é importante. Nota que isso merece sempre reflexão. Isso merece sempre aquela questão, puxa vida, mas eu vou parar nesse momento para pensar sobre isso. E não só reverberar aquilo que eu não conheço, eu vou refletir sobre isso. Aí eu estou no nível 2. Internalizar é quando eu compreendi esse conhecimento a tal ponto que eu internalizo e aí eu vou agir. Então, como que eu vou agir? Eu entendi que é importante, eu
quero cuidar de mim, eu entendi que é fundamental eu fazer exercício, então agora eu vou praticar, eu vou colocar na minha agenda, eu vou criar novos hábitos e eu vou fazer. Então não basta você conhecer determinado assunto, você precisa conhecer nos seus níveis de conhecimento, compreender e internalizar. Nos próximos vídeos, nós falaremos sobre como você capta esse conhecimento, quais são as fontes de informação, como você faz para compreender esse conhecimento e como você faz para internalizar esse conhecimento.